Quando eu falar, vocês não irão acreditar. Fui visitar uma igreja. Me convidaram, então eu fui visitar essa igreja. Chegando lá, o culto rolando, as coisas acontecendo e tal. E algo muito curioso ocorreu. Veio o pastor, o líder daquela igreja, e começou a profetizar, dizendo que fizeram macumba para mim e a minha esposa. E fizeram uma macumba com frango, colocaram na encruzilhada e tal, e aquela coisa toda. Eu olhei para o pastor, analisei bem aquilo que ele estava dizendo, e eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito nervoso. Falei, poxa, fizeram macumba para mim? Eu fiquei nervoso, eu fiquei irado. Fiquei extremamente irado, nervoso com aquela situação. Falei, poxa, fizeram macumba pra mim, meu. Como que pode isso? Fiquei nervoso. Fiquei extremamente irado. O maluco é brabo. Eu fiquei irado porque no preço que tá o frango, e o pessoal gastando aí dinheiro para comprar frango, para fazer esse tipo de coisa, eu fiquei irado. Mas o que me deixou mais irado ainda é que, poxa, eu gosto de frango. Eu gosto de frango bem fritinho, sabe? Aquele franguinho fritinho, bem temperado. Eu fiquei irado porque, poxa, fizeram e eu nem comi. Nem me entregaram. Poxa, eu gosto, quando fizer, faz bem temperadinho, bastante farofinha. Eu gosto de franguinho com farofa. Ó, é uma maravilha, viu? Uma farofinha bem temperada. Vixe, é a melhor coisa que tem. Vocês não sabem como é bom um franguinho com farofa. Bem fritinho e temperado. Ó, chega a dar água na boca. Eu quase falei para aquele pastor, olha, quando for assim, não deixa na encruzilhada não, manda entregar lá em casa. O miserável é um gênio! Você sabe por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a verdade é uma só. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que o divino, o eterno, não está preocupado com nada disso. Tudo isso aí é coisa de religião. Todo esse negócio, você vai na igreja que Deus revelou macumba e feitiço, tudo isso é falácia, é conversa, é balela, conversa fiada, isso não existe. O divino não está preocupado com feitiço, com macumba, com um boneco de voodoo que fizerem contra você. Ele não está nem aí para isso, ele não liga para isso, ele não está nem aí. Quem fica se utilizando desses mecanismos para pôr medo nas pessoas, é a religião, é essa liderança, essas pessoas que se utilizam da ferramenta do medo para manipular as pessoas, para poder emocionar as pessoas. Ele falou aquilo para mim pensando que ia me emocionar. Na verdade, o que ele mostrou para mim foi simplesmente os drivers que ele carrega, que é de uma desconexão imensa com o divino. O divino não está preocupado com isso. Ponha isso na sua cabeça. O divino não superestima as forças do mal. Ele não superestima o diabo. Ele não superestima energias densas e negativas. Isso quem faz é a religião. A partir de um mecanismo do medo, para poder manipular as massas. Porque se tem uma ferramenta extremamente eficaz para manipulação, é medo e distração. São duas ferramentas excelentes para manipular mentes. E você precisa entender isso. Quando você conhece o divino, você não tem medo de nada. Você não teme nada além dele. O único temor que você deve carregar em você é a respeito do sagrado. Nada mais você tem que temer. Porque você tem que temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto seu corpo quanto a sua alma, e não nada além dele. E, infelizmente, as pessoas se desesperam, emocionam com isso e acabam sendo deixadas levar por uma falsa aparência.
Porque é isso que essas pessoas fazem. Dizem que é o Deus que está falando, e aí pegam as pessoas a partir dos seus medos, a partir dos seus temores. E você precisa entender isso. Ponha isso na sua cabeça. De uma vez por todas, nenhuma energia densa consegue alcançar alguém que tem uma energia elevada. Para que algo ruim te aconteça, você tem que vibrar na mesma frequência de uma energia densa. Senão ela não te alcança, não adianta. Então, ainda que fizessem, o divino não está preocupado em revelar para que eu saiba de nada disso. Ele não vai perder tempo com coisas fúteis, banais, inúteis. O divino nunca te trará uma informação inútil, que não vai agregar em nada para você. Nunca o divino irá trazer uma revelação para você para que você fique com medo daquilo, para te gerar algum tipo de temor, para te gerar algum tipo de emoção, para fazer com que você vibre de uma forma negativa. Jamais ele irá fazer isso. Então isso é coisa de religião. Não tem nada a ver com o divino isso. Nada a ver. O divino não perde tempo revelando macumba, feitiço, nada disso. Isso não tem nada a ver com o divino. Ele não está nem aí para isso. Para que ele traria? Pensa comigo. Para que o divino lhe traria esse tipo de informação? Ainda que fizesse, para que? Isso vai agregar o que para você? Isso vai fazer, ainda mais, a maioria, 99% das pessoas não tem estrutura para lidar com nada disso. Porque elas têm medo, elas têm pavor do diabo e das forças malignas. Elas têm medo disso. Então o divino vai te trazer uma informação para te colocar medo, para você nem dormir à noite, para você ficar desesperado e, para com isso. Isso é meninice, é besterol. O problema da maioria das pessoas é que elas superestimam as forças do mal, elas superestimam o diabo. Elas dizem que ele é forte, que ele é poder. Para com isso, de superestimar e potencializar o mal. O mal, ele é só um agente do próprio divino. Ele está ali a serviço do próprio divino. Nada fugiu do controle do divino. Tudo está sob o controle dele. E você precisa entender isso. Então pare de superestimar o mal. O que existe em você é uma representação interna do mal. E a partir dessas representações internas que você carrega, você superpotencializa o mal. E faz com que o mal se torne uma coisa extremamente poderosa para você. E o mal não é tudo isso que você pensa, não. E ele não tem poder algum contra você, a não ser que você lhe dê e lhe entregue esse poder sobre a sua vida. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, aquilo que você diz que foi o diabo que fez, que foi o mal que fez, que foi a macumba que fez, na verdade, na maioria das vezes, são só reverberações das suas atitudes, das suas escolhas, das suas tomadas de decisões, da sua ignorância. É só reverberações das suas próprias ações. E que você tem que entender que se você toma ações, escolhas e atitudes, você tem que estar pronto para as reverberações que ela irá te trazer. Então você precisa entender isso. Na maioria das vezes, o seu maior inimigo, o seu maior adversário é você mesmo. Então pare de ficar atribuindo a culpa a fatores externos a você e superpotencializando tudo, porque você é a sua fonte de limitação e também de desenvolvimento.